Que é de Mulungu, muito bem. Daqui a pouco vamos falar, daqui a pouquinho. Paróquia Santo Antônio em festa. Mas antes eu quero dizer que pela primeira vez, para explicar melhor o que eu falei agora há pouco, pajé, o Dia Nacional da Consciência Negra será celebrado amanhã, quarta-feira, dia 20. É a primeira vez que é feriado em todo o país. Por isso que muita gente está estranhando, porque ainda não conseguiu se acostumar, até porque toda primeira vez tem esse rito de costume ainda que não chegou à cultura. A data faz alusão à morte de Zumbi dos Palmares, um dos símbolos da resistência contra a escravidão no Brasil, e a sanção da Lei 14.759, do dezembro de 2023, traz a data inserida no calendário oficial do Brasil. A data comemorativa foi criada por uma sanção em 2011, mas o texto não previa o dia como feriado nacional. Antes, a lei sancionada pelo presidente Lula no ano passado, apenas tinha os estados de Alagoas, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Rio de Janeiro e São Paulo. Já parava no Rio de Janeiro e parava em São Paulo. Já era feriado nas grandes metrópoles. Mato Grosso, Amazonas, Amapá, Alagoas, 1, 2, 3, 4, 5 estados do Brasil. Agora é brasileiro. Zumbi dos Palmares é um dos líderes lá de Palmares, né? Como uma comunidade de africanos escravizados que fugiram de fazendas coloniais e criaram refúgio de liberdade e autossuficiência no Brasil. Nascido em Alagoas, ele foi capturado quando criança e entregue a um homem que ensinou português e o latim para ele. Aos 15 anos, Zumbi fugiu, foi embora e voltou para o Quilombo. Em 1678, ele recusou uma proposta de paz que exigia a submissão de Palmares ao domínio colonial, preferindo seguir lutando pela liberdade, o que o colocou como liderança do Quilombo dos Palmares, por isso que existe até hoje. Em 1694, o Quilombo foi atacado por uma tropa organizada pelo bandeirante paulista Domingos Jorge Velho. Zumbi conseguiu fugir, mas foi traído por um amigo companheiro que entregou as tropas aos bandeirantes. O líder quilombola foi degolado aos 40 anos de idade em 20 de novembro de 1695, por isso que esse 20 de novembro é emblemático, e desde então se tornou um ícone fundamental na construção da consciência negra no Brasil. O dia de amanhã, segundo os sociólogos e historiadores, é um dia de combate ao racismo e buscar a desigualdade social. Porque no Rio de Janeiro já era feriado estadual, porque no Rio de Janeiro a gente tem uma incidência muito grande de negros e de discriminação. São Paulo, já o feriado, já é uma luta muito grande contra o racismo. Em Alagoas nem se fala, né? Que foi o berço do Zumbi dos Palmares. E por aí vai, por aí vai. Então, meus amigos, o dia de amanhã, como sendo o primeiro do Brasil, é um dia para a gente pensar assim, como disse Martin Luther King. Por que a gente tem que ser discriminado pela cor da pele? Por que a gente tem que ser discriminado pela nossa origem? Por que a gente tem... E ainda é muito forte o racismo no Brasil. É muito forte, é muito forte. Nós somos... A nossa origem, o nosso sangue, nosso DNA é de escravocratas. É de gente que escraviza mesmo. A gente tem essa cultura. E nós fomos criados numa cultura, infelizmente, de que apanhar, sofrer, ser comandado, pisado, humilhado é normal. Porque quem está em cima, na nossa mentalidade, na nossa crença, no nosso pensamento, tem que ser o chefão mesmo, que dá ordem, que manda, desmanda. E nós fomos criados numa cultura que endeusa o branco. O homem branco é um homem Deus, é o melhor de todos. Então, nós somos ensinados que o homem branco é o mais inteligente. Nós fomos criados dizendo que o homem branco é quem tem que ser o rei. Nós somos criados que eles... Aliás, o índio, o negro, quando morria, pegava o cadáver do branco para comer os miolos cerebrais para dizer que podia ficar branco. Podia ser mais inteligente, podia melhorar o cabelo, podia ter aquele espírito, aquela alma branca. Era uma raça superior que a gente queria se tornar tal qual. Então essa cultura, ela ainda é muito forte. Você chega numa empresa, quantos brancos seus parentes se relacionou? Pense bem comigo. Pense bem. Quantos brancos se relacionam com negros? De verdade. Se casam, se misturam, convivem? Pergunte.
Agora pergunte dentro dos presídios, por exemplo, quem é que está mais lá presente? Predominantemente. Será que quem comete crime no Brasil é só negro? Será? Será que quem comete crime nesse país é quem tem a cor de pele negra? Reflita sobre isso. Agora, por que que nos presídios 70% é de negros? Por que que numa batida policial é o negro que vai preso primeiro? É o abordado. Pense sobre isso. É estrutural, amigo. É estrutural. Está no nosso conceito. Por que que o inferno é preto? Exatamente. Por que que só faz medo da escuridão? Isso é estrutural, amigo. Você aprende isso de pequeno. Porque você... Eu me arrepiei que vi o cara de preto. Por que que o luto é preto? A morte, o diabo. Então a gente... Gente, por que que não podia colocar, pajé, a manga com leite? Por quê? Porque não podia comer... Não, você não pode tomar o leite porque você chupou a manga. Por quê? O dono da senzala, doutor, não queria que o negro tivesse acesso ao leite. Isso ofende, morre. Mentira! Era pro cara não ter acesso, amigo. Então, na verdade, amanhã é um dia pra gente refletir o quanto nós somos preconceituosos e quanto a gente aprendeu errado. Não é um dia qualquer, é um dia forte para dizer assim, independentemente da sua cor, você é gente. E tem muito branco ruim, tem muito branco criminoso, tem muito branco se passando por bom, mas não vale nada. E tem muito negro decente, honesto, trabalhador, corajoso, inteligente. Não está escrito em lugar nenhum do mundo. E outra coisa, até Jesus venderam pra gente o europeu, não foi? Até Jesus pintaram ele de branquinho, loirinho, olhos azuis, não é? O rei Henrique queria, não, eu quero um Jesus parecido comigo. Ficou lá. Então aquela imagem, Jesus não era branquinho não, gente. Porque jamais o povo daquela época, no continente onde ele nasceu, na raça onde ele nasceu, ele podia ser loiro. Jamais. Jamais. Ele foi encarnado numa cultura de morenos para preto, de cabelos embuchados. Não tem aquele cabelão lindo. Não tinha, isso é conversa. Que conversa? Não, Jesus era moreno. Jesus era negro. Não tinha nariz afilado, não. Que mentira que venderam pra gente. Porque onde ele nasceu, doutor, não tem como ele ser branco, olhos azuis e cabelo grande. Jamais! Isso é mentira! Porque venderam pra nós uma inverdade. Amanhã é dia da gente lutar contra isso. Amanhã é dia pra gente melhorar essa consciência da gente. É arrepiante, é chocante? É, porque você foi aprendido desde pequenininho que lhe ensinaram errado. Tá certo? O homem branco queria dominar tudo. Por isso que o rei mandou fazer Jesus com a carinha dele. Bonitinho, loirinho, olhos azuis, como ele era. Então o Jesus que a gente aprendeu, esse Jesus elegante, que não é a verdade. Há 2000 anos, jamais ele nasceria daquele jeito. Era um absurdo pensar um Jesus daquele jeito que o rei rico mandou pintar. Não é. Mentira. Ali é uma imagem francesa. É uma imagem europeia que não tem nada a ver com o Jesus do Oriente Médio. Olha aí. Everton está recuperando aí uma comparação do que seria no laço histórico o Jesus pintado e o Jesus que deve ser esse moreno aí do cabelo que não é grande, barbudo. Talvez seja até mais feio que esse. Mas só que a questão é, nós não temos na cultura da gente a valorização da pele preta, morena, né? Infelizmente, até na religião. Tem algum papa preto? Já viu isso, não? Olha aí, Jesus talvez seja esse aí. É espantoso para você, esse Jesus? Você está vendo aí, preto? É espantoso? Pois é, provavelmente foi esse aí. É difícil acreditar num Deus assim? Ariano Suassuna colocou Jesus preto no Alto da Compadecida. Não é espantoso?
João Grilo vai dizer: não sabia que o senhor estava tão queimado. Preto. É espantoso? Porque nós somos ensinados errado. Essa que é a verdade. Tá bom? Você tem presidente do Brasil. Viu um preto? Preto, 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 preto. Ministro do Supremo Tribunal Federal, acabou de sair um. Para voltar outro, dá trabalho. Joaquim Barbosa. Pelé. Quantos Pelé você vai ter? É mais fácil endeusar o branquinho. Isso que a gente está dizendo aqui, gente, não é apelação, não, é a realidade. Seus filhos, quantas mulheres negras ele teve? Namoradas. Sua filha, quantos negros você admira que ela se relacionou? É estrutural, amigo. E não venha dizer, não, mas porque é a verdade, homem. É a verdade. E aqui o negro original não é aquele que está com mimimi, não. Porque ele sabe que já é difícil. Que esse mimimi aí que inventa, também tem a apelação também do outro lado. Mas na verdade o que a gente está dizendo aqui é que esse racismo, amanhã, que é o dia, é para a gente refletir entre nós o quanto nós ainda somos preconceituosos. Infelizmente, tá bom? É o dia da consciência negra, tá bom? E a igualdade racial. Tem muita gente morrendo de graça porque tem a pele preta. Ainda. E discriminado. Tá bom? Nas empresas também. É mais fácil contratar o branquinho. É ou não é? É, rapaz. Por favor. Hipocrisia amanhã não cabe, não. É a verdade. É mais fácil contratar o branquinho. Infelizmente. É mais fácil parar numa blitz o preto. Infelizmente, é mais fácil. É mais fácil condenar o preto. Você tem uma tendência social. Agora, gente, isso está no automático, isso está na crença da gente. Está aqui. Está dentro de nós. Então amanhã é um dia para a gente refletir isso. Tá bom? Que seja um dia para a gente melhorar, diminuir. Não é um dia só para ir para a praia, não. Para tomar cerveja. Não é só um dia para a gente dormir na rede, para descansar e não trabalhar. Mas para a gente pensar, bicho, pelo amor de Deus, quanto minha mãe preta sofreu. Quanto meu avô, quanto eu que sou preto sofro, né? E quanto a gente precisa melhorar, cara, isso precisa demais. Tem gente ainda que tem isso na cabeça. E é verdade. O cara vai passando aqui na calçada. E aí ele encontra um preto, ele se afasta. Porque ele acha que é o bandido. E se abraça com um branco, que é o grande marginal, muitas vezes. Não é? É mentira? É mentira? Infelizmente. Vamos mudar isso aí. 7h44. Leva muito tempo, mas é preciso. Bom, os parceiros comerciais estão chamando. Às 7h44, quem chega? Ilma Ribeiro. Graciosa Ótica chamando.